consciente, né? Eis aí o milagre. É lá que nossa casca fica, mas é lá que nós ganhamos as nossas novas transformações. Mas é preciso aguentar firme, suportar essas transformações. São processos psíquicos todos esses aqui, comuns no consultório, muito comuns. Então ele é lançado e imediatamente, né, as águas se acalmam. É verdade que antes, né, os marujos, com pena de Jonas, né, porque eram homens bons, pensaram, não, nós vamos levar ele até em terra, vamos remar até na terra para até chegar lá, né? Mas aí a tempestade ficou ainda mais furiosa, né? Tá entendendo o simbólico? Não tem atalho, não tem como fazer um atalho, não tem como diminuir aquilo que tem que ser como é, né? Então a tentativa de Jonas, vamos pensar que esses próprios marujos sejam um aspecto de Jonas. Talvez Jonas ainda tivesse querendo fazer uma jogadinha do tipo, quem sabe eu desço ali naquela cidade, aí não preciso ir, hein? Uma parte de Jonas, né? Se a gente entender então, né, é que todos os personagens, como num sonho, né, pertencem ao mundo interior onírico de Jonas, a gente pode pensar que também esses marujos é uma representação de alguns aspectos da psique de Jonas. Eu me lembro de um filme muito interessante chamado Cabo do Medo, muito antigo, com Robert De Niro, né? E que conta uma história muito interessante, né? Um advogado que acaba condenando, um advogado de defesa que não defendeu adequadamente o cliente dele, que era um psicopata, sem dúvida, né? Mas ele era de defesa, se ele era de defesa, a obrigação dele era defender. E o indivíduo na cadeia estuda advocacia, né? Se forma, lê o processo dele e percebe que o advogado maldosamente não o defendeu como deveria defendê-lo, já que era o advogado de defesa dele. E aí começa a perseguir esse cara. E no final do filme tem uma luta entre o advogado e esse bandido, né, que voltou para se vingar da maldade que o cara tinha feito com ele. E enquanto o bandido, né, que era o Robert De Niro, né, socava o advogado no chão, ele dizia para o advogado: recita para mim o artigo número tal do Código de Ética, né, dos advogados. E aí o advogado diz assim: o advogado de defesa defenderá o cliente. E aí ele soca a cara do cara, porque ele diz assim: defenderá zelosamente. E o advogado maldosamente ocultou a palavra zelosamente, a jogadinha, para ver se ainda faturava um pouquinho, para ver se ainda tirava um proveito. Ele não queria entregar tudo. E o bandido de dentro da mente do advogado, né, que é uma psicose, na verdade, né? O indivíduo se sentiu culpado e fez uma psicose, né? E a parte reprimida e injustiçada veio cobrar a conta. E a parte reprimida, ela faz questão da vírgula. Zelosamente. Aqui, os marujos ainda tentaram levá-lo até um porto, mas a tempestade aumentou. E aí não tiveram outra chance, ou outra saída a não ser jogar Jonas na água. E ali ele foi, então, engolido por um peixe marinho, por um peixe gigante, aliás, né? Que se fala que é uma baleia, né? Esses marujos, ao perceber que a tempestade, né, se acalmou imediatamente após jogarem Jonas na água, passaram a invocar Javé e disseram: ah, Javé,
não queremos perecer por causa da vida deste homem. Mas não ponha sobre nós o sangue inocente. Eles não querem jogar, mas jogaram. E tomaram Jonas e lançaram no mar. E o mar cessou o seu furor. Os homens foram então tomados por grande temor para com Javé. Ofereceram um sacrifício a Javé e fizeram votos. Aqui a gente já prevê a conversão de Nínive. Porque esses homens foram convertidos. Eles perceberam a força do Deus Javé através da experiência de Jonas, né? Então eles se converteram rapidamente ao perceber, né, primeiro que Jonas havia fugido da tarefa que deveria cumprir. E depois de ver que ao jogá-lo no mar do inconsciente, tudo se acalmou no entorno deles. E aí nós vamos para o capítulo 2 agora, né? Vimos qual é a estrutura do processo, então, né, de individuação. Tem um chamado, o indivíduo rejeita esse chamado, tenta se afastar cada vez mais desse chamado. Ao se afastar cada vez mais desse chamado, cria as sincronicidades terríveis para si próprio e para as outras pessoas, né? Em algum momento, o indivíduo é cercado de tal forma que o ego colapsa. E aqui nós temos duas direções quando o ego colapsa. O indivíduo pode se manter, né, aprisionado no colapso, e aí eu acho que as medicações psiquiátricas, se elas não foram bem acompanhadas, podem fazer com que o indivíduo se cristalize num processo que não foi realizado, porque de alguma forma a medicação controla, né, o inconsciente, né, a produção simbólica do inconsciente, né? Ou o indivíduo pode usar a medicação psiquiátrica, sem dúvida, se for necessário, né? Mas está disposto a analisar cada um desses símbolos, porque ele compreendeu que o processo de desenvolvimento inclui a possibilidade de suportar algum grau de sofrimento, no sentido de que a compreensão desses aspectos que produzem sofrimentos e a integração deles gerarão obrigatoriamente a ampliação da consciência. E note bem, o que nos faz sofrer? O que nos faz sofrer? Alguma coisa que eu não consigo ou compreender ou não consigo aceitar. Tudo aquilo que eu não consigo aceitar, tudo aquilo que acontece na minha vida e eu não consigo aceitar, que eu rejeito, né, produz sofrimento desnecessário. E essa posição de não aceitar aquilo que acontece é uma posição extremamente arrogante do ego. A ficha tem que cair. E a ficha que tem que cair é que o ego não manda. Não é ele que pilota a nave da vida. Ele tem uma função importante na condução da nave, mas não é ele que pilota. Então, se ele entender isso, tudo que chega é aceito. Aceitar não é não sofrer. Aceitar é ter entendido que a realidade é implacável e que existem os inevitáveis da vida e que existem os imprevisíveis da vida e que existe uma série de eventos que a vida nos traz que nós não podemos controlar. E nós temos que entender que a vida não vai perguntar para nenhum de nós assim, ó, dá para me fazer isso aí? Você vai aguentar bem isso aí? Você vai ficar firme? Eu posso fazer então? Vai doer só um pouquinho, mas dá para fazer? A vida não faz isso. Ela manda em cima de você. E se você puder suportar e compreender, ótimo. Se você não puder suportar e compreender, problema seu, meu amigo. Problema seu. Se você vai se suicidar, problema seu. Se você vai mergulhar numa depressão, problema seu. Se você vai se embriagar até cair no chão, problema seu. A vida não se importa. Eu costumo dizer que a vida não tem compaixão. A vida é como ela é. Aí Freud diz uma coisa interessante. Ele diz assim: nós somos feitos de carne,
mas temos que viver como se fôssemos feitos de pedra ou de ferro, né? Nós temos que viver como se fôssemos feitos de ferro, sim. Que a vida é pancada, é para o ego mesmo aguentar e compreender. E quando não compreender, aceitar que não compreendeu e que não pode compreender e que está além da compreensão. Tem mais essa também. Porque nem tudo pode ser compreendido. Essa é uma frase que a gente tem que consolidar. Nem tudo pode ser compreendido. Se eu aceito que nem tudo pode ser compreendido, aquilo que eu me esforço para compreender e nunca consigo compreender, eu posso então me lembrar de que nem todas as coisas eu preciso compreender ou eu posso compreender. Então eu faço um voto de aceitação incondicional daquilo que está presente. Eu honro a realidade. Eu honro a realidade. A realidade, ela não é um capricho do meu desejo. Ela é uma imposição do mundo. Uma imposição do mundo. Uma imposição do mundo sobre todos nós. O que nós podemos fazer sobre o nosso destino último, por exemplo? Alguém pode cancelar a própria morte? E se você não aceitar a própria morte? Dane-se, você vai morrer a si mesmo, não aceitando. E se você tem a possibilidade de aceitar, por que então não aceita? Considerando-se que é uma realidade inexorável, inadiável e irrevogável, não pode ser transformada em outra coisa, não pode ser negociada. Por que diabos então não aceitá-la e aproveitar a vida enquanto se está vivo? Esse é um determinante que não se pode mudar. Então, o sofrimento, ele decorre sempre dessa luta entre aquilo que está presente, né, e que não é como eu quero, né? Isso pode ser desde as relações interpessoais, né? Outra pessoa que mora comigo, que vive comigo, né, que é meu amigo, que é minha amiga, né, que é minha irmã, que é meu irmão, que a opinião da outra pessoa já me irrita, né, porque não coincide com aquilo que eu gostaria que a pessoa fosse. Ora, se eu consolido uma posição de que a outra pessoa tem a opinião que ela quiser, né, e que isso não me diz absolutamente respeito, que tipo de sofrimento isso me geraria? No máximo eu ouviria, pensaria se a pessoa é capaz de abrir um diálogo sobre aquela questão ou não. Isso está faltando muito no país hoje, né? E aí, ou diria alguma coisa ou não diria coisa alguma. Esse é o processo que obrigatoriamente a gente precisa fazer. Bom, Jonas foi salvo, portanto, por um monstro marinho que o engoliu, um peixe gigante, né, que engoliu Jonas e ele está lá dentro do ventre da baleia, né? Nenhuma imagem para mim é mais bela para falar de um processo depressivo do que essa em que Jonas se encontra no interior de um monstro marinho dentro da água. Dentro da água, ou seja, a primeira representação do inconsciente é como água. Muitas pessoas no início da análise sonham com muita água, onda gigante invadindo o litoral, né, entrando pelo asfalto, né? Pessoa se vê dentro do mar, né, com uma onda enorme. Isso é muito comum, essas imagens oníricas no início do processo analítico. Então a água é a substância primordial. Assim como esse peixe, né, que é como se fosse uma espécie de Leviatã, né? Mas não é o Leviatã, mas é como se fosse um peixe primordial. É uma incubadora. Lembra que eu falei do processo da catábase e da anábase grega, em que você desce ali no útero da terra e fica ali esperando por um sonho? É o útero da terra, né? Esse peixe é o útero materno também, né? É onde você vai para pensar sobre a sua própria vida, você vai revisar a sua vida ali. E aí Jonas, de dentro das entranhas do peixe, faz uma oração que é de uma beleza estonteante. Uma das orações mais lindas que eu já li na minha vida
e que fala claramente sobre... Amanhã eu vou gravar essa oração, que fala claramente sobre todo o processo de individuação, a relação do ego com o inconsciente, e de como símbolos estruturantes brotam do interior do absurdo, dessa escuridão que existe dentro de todos nós e que nos mete medo, mas que, se nós nos acalmarmos e simplesmente aceitarmos a realidade tal como ela é nesse exato momento, não nos fazendo dois com a realidade, mas nos fazendo um com a realidade, não fazendo nenhuma oposição a ela, ajoelhando, se inclinando. Lembra? Clínico, psicólogo clínico, assino como clínico, cliné do grego, inclinar-se. É uma atitude de reverência às forças arquetípicas do inconsciente, a esse peixe, aos peixes que existem no nosso inconsciente, toda a sorte de peixe. Pedro, um pescador que deixou a rede de peixes que pescavam no mar para pescar outros peixes, os peixes vivos, através da palavra viva, né, que anima a alma. Eis a oração. Eu acho que é importante eu lê-la, e no nosso próximo encontro a gente fala da oração e termina o livro. 2 encontros é suficiente. De Jonas: de minha angústia clamei Javé. Olha só. Fale sempre com seu coração. Toda vez que você for falar com Deus, fale com seu coração. E se seu coração não estiver naquele momento, mas mesmo assim você estiver querendo falar com Deus, fale com Deus, que o seu coração não está ali, mas que mesmo assim você quer conversar com Deus. A oração narrada a partir da dor não é exatamente uma oração produzida pelo ego, mas produzida pela dor. E dor é uma coisa que todo ser humano tem dentro de si. É preciso deixar essa dor falar, não ter vergonha dela. A gente tem vergonha, né? Coisa feia, né? Estou aqui chorando, estou aqui assim, que coisa ridícula. Percebe? A verdade, né, revestida de superego, a crueldade da verdade, sem o perdão, sem a misericórdia. Então, a humildade é a verdade, porque aí eu posso dizer o que eu realmente estou sentindo sem nenhuma vergonha, Se libertem da vergonha. Vergonha é um obstáculo. Sabe o que é a vergonha? A vergonha é narcisismo puro, né? Que diabos você não pode sentir algumas coisas horríveis? Quem a gente acha que a gente é, né? Para não ter coisas horríveis dentro da gente. E que a gente possa reconhecer como horrível. E reconhecer que tem a si mesmo, mesmo achando que é horrível, né? A vergonha é um grande obstáculo no processo de desenvolvimento. Então, deleta a vergonha. O que o outro vai achar. Eu vou me abster dos palavrões, né? Mas dane-se o que o outro vai achar, né? Você não vai morrer com o outro. Você não nasceu com o outro. Você não é grudado no outro. Você não é irmão siamês do outro, né? O outro é o outro. Como a própria palavra diz, o outro não é você, é o outro. Não é o outro que fica insônia, é você que fica. Não é o outro que sente angústia, é você que sente. Não é o outro que quer morrer, é você que quer. E aí você está pensando no outro por quê? Não é porque você se preocupa, não. É por causa do narcisismo mesmo. Muito narcisismo, né? A vergonha é narcisismo puro. De minha angústia clamei a Javé e ele me respondeu. Óbvio, Javé sempre responde quando você clama da sua angústia.
Aliás, é a especialidade de Javé. É um coração arrependido. Do seio do Sheol pedi ajuda, e tu ouviste a minha voz. Lançaste-me nas profundezas, no seio dos mares, e a torrente me cercou. Me cercou, ele não teve para onde fugir. Tentou ir até lá a terra, mas não conseguiu porque as ondas não deixaram. Me lança na água então, porque não dá mais para fugir. Eu fiz uma tentativazinha aqui, mas não deu. Olha que eu até consegui ir até Jope, depois ainda peguei esse navio aqui para ir para Nínive não, esqueci o nome da cidade. Tarsis, para Tarsis, né? E agora eu estava tentando ver se eu parava ali naquele porto, mas não vai dar. Vai ter que me jogar mesmo na água e dane-se o que vai acontecer comigo. Eu me larguei de mão, eu me deixei para lá. Que são sugestões de mestre Eckhart, um grande místico também do século XII. Então as torrentes me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. E eu dizia, fui expulso diante de teus olhos. Todavia, continua a contemplar o teu santo templo. Eu estou vendo que nós temos 1 minuto e 42 segundos restantes. E eu acho que não vai dar para ler tudo, porque eu quero comentar, do ponto de vista psicológico, essa oração. Então, é isso. Esse é o nosso primeiro encontro de Jonas. Nós teremos mais um encontro, porque o livro é pequeno, mas como a gente viu, é denso. Né? E conversar sobre ele, para mim, sempre é uma grande experiência de enriquecimento. Eu queria dizer, finalmente, que eu acho importante que eu diga isso. Né? Esse é um livro importante para mim, e eu tenho toda uma reverência sagrada por ele. Né? De modo que não são só interpretações psicológicas, né? Porque existe o psicológico, mas só até a página 15. Né? Depois da página 15 vem a experiência espiritual. A vivência profunda do ser humano com o seu destino último, com o seu significado. Né? E isso para mim conta também, bastante. Então, sábado que vem, 8 horas, nós estamos aqui de volta. Muito obrigado, né, a vocês e uma ótima noite para todos nós.